Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã de domingo, iniciando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Deuteronômio 19, quando Moisés fala com o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida sobre as chamadas cidades de refúgio. Isso nos lembra do que o Salmo 46 anuncia, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Amém. um socorro bem presente na hora da angústia. Então nós queremos refletir com vocês hoje sobre essa realidade de que mesmo na nossa falha, mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor é forte, o Senhor é a nossa torre segura, um lugar onde nós podemos encontrar refúgio. E ao final dessa leitura, queremos também orar pela sua vida, pela sua família. Como a Rafa disse, nós estamos iniciando uma nova semana e com isso também nós estamos orando por essa semana e pelos nossos filhos, por ocasião do retorno deles às aulas escolares. Se você tem filhos em idades ou netos em idade de escola, nós queremos iniciar hoje uma campanha de oração. Sim, então nós sabemos que as aulas vão retornar ao Brasil. Acho que muitas crianças já retornam amanhã, segunda-feira, e aqui nos Estados Unidos vai começar um novo ano escolar no meio de agosto, a partir 14, 15 de agosto, as crianças retornam como se fosse o início do ano, que aqui o ano se inicia em agosto, o ano escolar. Então nós queremos convidar a você a se unir a nós em oração pelos nossos filhos. Você que está no Brasil, por esse retorno às aulas, e nós que estamos aqui nos Estados Unidos, por esse novo ano dos nossos filhos. Então hoje no final da live nós vamos estar orando especificamente, intercedendo pelos nossos filhos. Amém. Nós que somos pais, nós temos essa autoridade espiritual de orar, de declarar bênçãos sobre os nossos filhos. E é isso que nós queremos fazer com vocês nos próximos 21 dias, que nós estaremos fazendo essa campanha de oração de 21 dias pelos nossos filhos, e cada dia nós teremos um tema específico que nós oraremos pelos nossos filhos. Sim, te convidamos a participar conosco nesses próximos 21 dias, então, de uma campanha de oração pelos nossos filhos. E você que tem os seus netos, bisnetos, especificamente por ocasião do retorno deles à escola. Vamos orar primeiro e pedir ao Espírito Santo por entendimento. Nós vamos meditar em Deuteronômio 19 e ao final da leitura vamos orar pelas nossas famílias e pelos nossos filhos. E convidamos você a ficar conosco até o final dessa breve transmissão. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Amém, a recebemos com alegria e com gratidão e pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre. Amém, abra o nosso Pai, entendimento, fala de ti. conosco, Pai, e guarda a tua palavra, nós te pedimos, em nossas mentes e em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar dela e também colocá-la em prática e compartilhá-la com todos ao nosso redor. Dedicamos ao Senhor esse tempo de meditação, pedindo a tua direção meu Pai. e a tua unção, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês. Façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a sua vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e encontrá-lo, caso a distância fosse grande demais. E poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que ordeno a vocês que separem essas 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e der a você toda a terra que prometeu a eles,
Separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei que hoje ordeno a vocês. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, o qual o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Então essas 3 cidades, chamadas cidades de refúgio, sobre as quais nós já lemos em Êxodo e também no livro de Números, eram cidades para onde homens e mulheres poderiam correr caso eles tivessem cometido algum delito, alguma infração da lei, sem intenção, sem planejar aquilo para prejudicar o próximo, mas aquele que prejudicasse o próximo, que infringisse a lei intencionalmente, não tinha direito de correr para essas cidades. Vamos ler o que diz a partir do verso 11, já encerrando a leitura desse capítulo. Diz: mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá para vocês, para que dela tomem posse. Encerra dizendo que uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Esse último verso é mencionado por Jesus quando ele está ensinando o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Beatitudes, em Mateus capítulo 5, e ele fala: vocês ouviram o que foi dito a vocês, ou seja, de acordo com a falha de uma pessoa, de acordo com a maldade de uma pessoa, essa pessoa deverá receber a retribuição da sua maldade. E Jesus, ele não nega, ele não torna obsoleta a lei de forma alguma. As Escrituras dizem que Jesus cumpriu toda a lei, e Jesus nos dá condições de, pelo Espírito Santo, não apenas vivermos uma vida correta diante do Senhor, como também irmos além daquilo que a lei exige, vivendo uma vida de acordo com a graça de Deus. Assim como nós recebemos o favor de Deus, recebemos perdão, recebemos graça, recebemos bênçãos abundantes, o Senhor Jesus nos chama também a estendermos essa graça, esse perdão, essa bênção ao nosso próximo. É quando Jesus disse: se alguém te bater na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém te convidar para caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E se alguém te pedir a capa, dê a ele também a sua túnica. Jesus está nos chamando, ainda que alguém te trate com desfavor, ainda que alguém te trate com maldade, mostre a essa pessoa o que você tem a dar, dê a essa pessoa bondade, dê a essa pessoa o perdão, a graça, aquilo que você já recebeu do Senhor. É curioso que o povo de Israel não podia cumprir nem mesmo o que a lei mandava, e é isso que nós temos refletido com a leitura de Deuteronômio. A lei, que é boa, veio simplesmente para apontar o problema, a realidade de que o homem estava separado de Deus e que essa maldade do coração humano era algo que por si só o homem não conseguiria jamais resolver. Mas quando Jesus vem, ele cumpre a lei e ele nos dá pelo Espírito Santo poder de viver uma novidade de vida. Amém. Ele nos dá capacidade de não apenas
vivermos uma vida sábia, uma vida que agrada ao Senhor, mas também Ele nos dá nova vida para nós compartilharmos com o nosso próximo. Sim, na palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém. Então, que benção que aqueles que escolhem estar em Cristo, aqueles que dizem o seu sim, aqueles que respondem esse chamado de Deus, que é para todos nós, mas não são todos que aceitam esse chamado, que respondem esse chamado, eles vão experimentar dessa nova vida em Cristo. Isso é muita bênção. Nós temos experimentado isso sobre a nossa casa, então vamos estar intercedendo hoje, como se você entrou nessa live ao vivo, né, um pouco depois que nós já comentamos, ou se você já está nos seguindo aí, né, vendo após essa live. Hoje nós vamos estar orando pelos nossos filhos, pelo retorno escolar. Então, se você tem um filho, um neto, seja quem for, e você quiser unir em oração conosco, nós estaremos orando, fazendo essa campanha de 21 dias de oração, orando pelo retorno escolar dos nossos filhos. Sim, ontem nós lemos esse texto de Deuteronômio 19 com Micael e a Sara, nossos filhos, e eu perguntei a eles se eles se lembravam para que serviam as cidades refúgio. Eles responderam corretamente. O homem poderia correr para lá para se refugiar em caso de um crime que eles não haviam planejado com intenção. E nós oramos pedindo ao Espírito Santo entendimento de como nós podemos aplicar essa realidade em nossas vidas. E assim nossos filhos também vão aprendendo que mesmo no caso de fraqueza, mesmo no caso de uma falha, nós podemos contar com a ajuda do Senhor como nosso lugar seguro, como a nossa torre forte, Amém. Como a nossa fortaleza. Então, como a Rafa mencionou no início dessa live, como é importante nós como pais instruirmos nossos filhos na palavra do Senhor, intercedermos por eles, sermos para ele um bom exemplo de justiça, da prática da palavra de Deus, mesmo com as nossas fraquezas. É claro que nós não somos perfeitos, mas nossos filhos podem aprender conosco que mesmo na nossa falha, nós sempre estamos indo ao Senhor para pedir a ajuda dele e para contar com o seu socorro. Então vamos juntos iniciar hoje. Eu te encorajo a fazer um propósito de orar conosco esses 21 dias pelos nossos filhos. Como Deus honra a atitude de fé quando nós fazemos campanhas de oração, especialmente quando nós oramos juntos com outras pessoas. Sim. Nós vamos diariamente trazer novos temas específicos para orarmos pelos nossos filhos e te convidamos a participar conosco. Então, vamos orar? Sim, então hoje nós vamos estar orando, sim, por esse retorno às aulas, pela proteção dos nossos filhos ao retornar às escolas. Amém. Então vamos juntos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, teu cuidado, tua proteção sobre nós, as nossas vidas, a nossa casa. Obrigada, Pai, por ser realmente esse Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu quero aqui, Pai, juntamente me unir em oração com cada um, Pai, desses meus irmãos e irmãs que têm se unido a nós diariamente para meditar na tua palavra. E hoje nós queremos juntos iniciar essa campanha de oração, declarando, Pai, que o Senhor é o Deus dos nossos filhos. Amém. O Senhor é o Deus, Pai, que protege os nossos filhos. E nós colocamos esse retorno escolar. Cada criança, Pai, que retorna às escolas, nós pedimos a proteção do Senhor. Amém, já envia os teus anjos, Pai, sobre cada escola, seja aqui nos Estados Unidos, a escola dos nossos filhos e as escolas aqui de todos que estão representados nessa campanha de oração. Coloca os teus anjos em cada escola do Brasil, Pai, das crianças aqui representadas. Nós pedimos, Pai, paz nas escolas. Nós pedimos a tua proteção também sobre as universidades, aqueles que têm filhos, Pai, retornando às universidades. Nós pedimos, Pai, a proteção emocional, a proteção física e a proteção espiritual dos nossos filhos. Nós, como pais, ou até mesmo avós, quem está aqui, tios e tias, intercedendo pelos seus filhos, netos, sobrinhos ou algum conhecido, nós colocamos. Eu coloco o Micael e a Sara diante de ti, Pai. Diga o nome do seu filho, você que está aí conosco, coloca o seu filho. Pai, eu coloco o Micael e a Sara diante de ti, pedindo a proteção do Senhor sobre eles, Pai, pedindo a tua bênção sobre eles. Quando eles pisarem na escola,
seja, Senhor, na nova escola, igual o Micael que está indo para uma nova escola, ou na escola que eles já conheçam, que eles pisem, Pai, em proteção, em guarda, cuidados por Ti, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, eu oro por cada uma das famílias, eu oro, Pai, pelos filhos aqui representados, e que nós juntos, Pai, possamos a cada dia entregar os nossos filhos, gerar em oração esse novo ano escolar, ou essa continuação desse ano escolar, Pai, pedindo a soberania do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós, a nossa casa e principalmente os nossos filhos. Continua a cuidar, Pai, de cada pedido de oração que aqui se une também a nós, pessoas que têm clamado ao Senhor, orado conosco aqui, que o Senhor, Pai, receba cada um dos pedidos, cada uma das necessidades. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas e os nossos filhos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Que bênção. Que esse seja um período também de você estar se reunindo com o seu cônjuge, com os seus filhos e orando também pessoalmente com eles. Imponha sua mão sobre a cabeça dos seus filhos, a Bíblia ensina isso. Declare bênçãos, favor e proteção. Seus filhos vão agradecer, vão reconhecer, amém, ainda que não expressem isso a você, mas nos seus corações eles certamente serão gratos pela bênção e pela certeza de um favor especial de Deus que está sobre eles através da nossa bênção. Sim, se você está no Brasil e seu filho volte amanhã, ore com ele, o mais simples que possa ser. Coloque as suas mãos como o Tiago está falando. Fala, meu filho ou minha filha, eu te abençoo a retornar para a escola. Amém. Que a proteção de Deus esteja sobre você, que o conhecimento, que a sabedoria de Deus seja sobre vocês. Abençoo, talvez o seu filho ou sua filha pode estar tendo, teve no semestre passado dificuldade de aprendizado ou teve dificuldade de relacionamento. Nós vamos estar orando por cada uma dessas áreas aqui, a cada dia, diferentes coisas nós estaremos intercedendo, mas já declara isso ao retorno da escola dos seus filhos. Amém. Deus abençoe muito o seu dia, essa nova semana. Amanhã nós vamos retornar para lermos juntos Deuteronômio 20, continuarmos essa campanha de oração pelos nossos filhos e que Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês. Sim, um abração e bom dia aí, pai, que está juntinho conosco ao vivo. Bom dia, Letícia, que também está aí. Nós amamos muito vocês e vamos firmes, fortes, começar essa nova semana e principalmente orando pelos nossos filhos. Nós amamos vocês. Tenham uma semana muito abençoada.